Sem clareza você não vai a lugar nenhum. Então, neste vídeo eu vou te explicar como ter clareza. Costumo dizer que sem clareza nós não conquistamos nossos sonhos e nem nossos objetivos, não conseguimos chegar no sucesso, porque clareza é como se fosse uma estrada. Você precisa saber para onde você está indo e onde você quer chegar. Então, isso vai fazer você melhorar nessa questão, vai fazer você saber a estrada que você está percorrendo e saber o objetivo principal dela, o final dela. Então, clareza é muito importante para isso. Então, o primeiro ponto é saber o seu estado atual. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque entenda que quando você vai ver no GPS, quando você vai pegar um Uber, por exemplo, quando você entra no aplicativo Uber, a primeira coisa que ele pergunta é o quê? Onde você está? Ele não pergunta primeiro onde você quer ir. Primeiro ele pergunta onde você está. Então, primeiro você tem que saber onde você está para ter clareza, para conseguir ter clareza, para conseguir o seu objetivo final. Primeiro você tem que responder onde você está para depois responder para onde você quer ir. Então, veja bem que primeiro você tem que saber onde você está, qual é o seu estado atual, onde você está. Você já começou, você não começou, você está no começo, você está na metade, você está entre o começo e a metade, você está quase no final, onde você está? Como está indo os seus negócios, como está indo a sua vida, como você está agindo com as suas tarefas, com a sua rotina em si, como está acontecendo as coisas. Está indo bem, está indo mal, o que você tem que se aprimorar, o que você tem que melhorar, os seus pontos fracos, os pontos ruins, os seus propósitos, os seus princípios, o que é sucesso para você. Isso é muito importante você saber, é onde você está. Dentro também dessa questão, é separar as coisas que não estão te agradando, coisas que não são utilizáveis para você, coisas que não fazem você evoluir. Porque para você sair de onde você está para um caminho maior, você vai ter que deixar coisas, você vai ter que abdicar de algumas coisas, certo? Então esse ponto também é muito importante, que é você fazer também uma autoanálise para saber coisas que você tem que retirar, coisas que fazem você perder seu tempo e que automaticamente não vão te ajudar a chegar no seu próximo nível. 2. Aí, muito relacionado ao primeiro, é definir o estado desejado. Então, onde você quer chegar. Aí sim vem a questão de onde você quer chegar, o seu futuro. Só que entenda que é uma frase que eu gosto muito e que eu repito praticamente em quase todos os vídeos. O passado a gente não move, o presente a gente vive intencionalmente e o futuro a gente planeja. Então, ou seja, o futuro vai ser só para você planejar, não para viver ele, até porque não tem como você viver o futuro, você vive o presente, você vive o agora, você vive constantemente o agora. Até porque para você formar o seu futuro, você vai ter que viver muito bem e ter ações muito boas no seu presente. Isso vai definir muito o seu presente e o seu futuro. Então entenda que coisas que a gente fez há 2 anos atrás, a gente está pagando hoje, justamente hoje, agora. Coisas que eu fiz há 2 anos atrás, eu estou pagando hoje. E coisas que eu quero daqui a 2 anos, eu estou fazendo hoje. Então, ao mesmo tempo, eu estou colhendo coisas que eu plantei há 2 anos atrás e estou plantando coisas que eu quero colher daqui a 2 anos, 3 anos. Então, a partir do momento que você entende isso, você começa a se tornar uma pessoa mais disciplinada. Você começa a fazer as coisas todos os dias, certo? Então, defina onde você quer chegar, mas não viva constantemente nisso. Entenda que o futuro a gente só planeja, você tem que viver o agora. Não adianta você planejar o amanhã e não fazer o hoje. Então, entenda isso, velho. Entenda isso. Então, planeje o futuro. É muito importante você saber onde você quer chegar, onde você realmente quer chegar, para depois, sim, começar a viver constantemente o seu presente. 3. No assunto 2, tá? No passo a passo 2, a gente falou que você tem que definir o seu futuro. Ok. Mas o terceiro tem muito a ver com isso. É esse objetivo que você estabeleceu para o seu futuro, ele depende só de você ou de outras pessoas. Então o terceiro é, defina se esse objetivo depende só de você ou de outras pessoas. Se depende só de você, ok, é você por você mesmo. Você sabe que se você não fazer, não tem objetivo, não tem sonho concretizado. Mas se depende de outra pessoa, é muito mais difícil também para você continuar. Porque entenda que você dependendo de outra pessoa, não basta só o seu desempenho. A outra pessoa também tem que se desempenhar ao máximo. Entenda que as pessoas não são uma marionete, você não consegue controlar elas.
Então vai ter dias que elas não vão querer fazer e vai ter dias que você vai querer fazer. Então entenda que estabeleça um objetivo que só depende de você. Que aí é você contra você mesmo. É você contra você mesmo. Você não depende do fulano, do ciclano para te ajudar ou para fazer esse plano evoluir, né? A gente tem vários exemplos também de, às vezes, podcasts que têm sócios que acabam quebrando. Por quê? Porque um tá afim de fazer, outro não tá afim de fazer. Um tá afim de gravar, outro não tá afim de gravar. Um tá afim de fazer o podcast ser o maior do mundo e o outro tá afim de fazer o podcast ser o maior do bairro. Então são pensamentos totalmente diferentes. E o podcast acaba quebrando por essa questão, por um depender do outro. Então o certo é só você depender de você mesmo, porque aí sim o seu objetivo vai crescer. Entenda que tudo que a gente foca expande mesmo, porque aí sim o seu objetivo vai crescer. Entenda que tudo que a gente foca expande. Então, se você focar, só você focar naquilo, vai crescer. Então, agora, se você só você focar, mas ser dois sócios, por exemplo, você e outra pessoa, a outra pessoa não focar, aquilo não vai expandir direito, porque precisa de 100% de foco. O 100% é vocês dois. Então, entenda que você tem que estabelecer um objetivo que só você, realmente só você consegue concretizar. Depende só de você aquilo ali. Se você não fazer, você não conquista, e se você fazer, você conquista. Isso também gera mais responsabilidade para você e gera também mais confiança para você. E você sabe que se você não fazer, a culpa é sua, e se você fazer também, os méritos vão ser seus. 4. Bom, sendo só você ou sendo outro sócio, você tem que saber que vão ter consequências em todas as ações que você fazer. Então, o quarto é previsões de consequências. Seja consequências boas, seja consequências ruins. Seja o que você colher, ou seja o que você não colher. Mas uma coisa é certa que você tem que saber. Desafios ou problemas vão ter na sua vida. Vão ter nesse projeto que você vai ter. Então, dentro dessa questão da clareza, você tem que saber que nesse caminho da clareza vai ter problemas, vão ter desafios. Eu não chamo os problemas que acontecem na minha vida como problemas. Eu chamo de desafios. Porque é uma forma muito melhor de ouvir a questão, tá? Porque problemas é uma palavra muito forte. Parece que, velho, é um problema e tu não consegue resolver aquilo. Eu chamo de desafio, porque desafios são coisas que fazem você fortalecer, assim que você cresce em cima daquilo. Então eu chamo de desafios, prefiro que acredito também e aconselho você chamar de desafios também. Então, como eu estava falando, cara, você tem que ter consciência que vão ter consequências, seja coisas boas, seja coisas ruins. Vão ter um momento de adversidade, só que aí entra a questão do quê? Da persistência. É saber que vai ter dias ruins, mas que você vai ter que perseguir por isso. Isso é normal. Vai ter dias que vai cair 50 pedras em cima de você, vai ter dias que vai cair duas, vai ter dias que não vai cair nenhuma, isso é normal. Então é aquela famosa frase do Felipe Tito, que é assim, se você deseja chuva, você vai ter que saber lidar com a lama. É simplesmente isso. Se você deseja ter um bom negócio, você vai ter que saber lidar com as adversidades que vão acontecer desse negócio, com os problemas que vão acontecer. Seja a questão de funcionário, seja a questão de outras empresas, de outros sócios. Isso é normal, tá? Então você tem que saber lidar com as adversidades e principalmente se preparar para isso. Você tem que se preparar para essa questão, porque automaticamente, estando preparado para isso, você vai estar mais capacitado para conseguir resolver esse problema. Você vai estar melhor, você vai estar mais forte para conseguir resolver esse problema. Então estude sobre essa questão, aplique essa questão, tenha o conhecimento necessário sobre isso e saiba que isso vai acontecer. Então, tenha uma previsão sobre as consequências que podem acontecer nesse caminho. 5. Plano de ação. O que é o plano de ação? Bom, o plano de ação é seguido dessa forma. Data final, data de começo, o seu objetivo, as coisas que você vai ter que traçar e fazer nesse caminho, o que é preciso você ter, as ferramentas que é preciso você ter para combater nesse caminho. Então, entenda que estipule uma data. Qual a data que você está começando? A data é X, beleza. E qual é a data que você vai terminar? Isso aí eu dou uma dica, tá? Não estipule uma data de 2, 3 semanas, que isso não vai adiantar, independente do desafio. Coloque uma data bem grande, assim, né? Uns 2, 3 anos de diferença, assim. Principalmente se o seu objetivo é muito maior do que algumas outras pessoas. Então entenda que coloque uma data de começo e uma data final. Porque isso daí faz você se motivar a cada dia fazer por onde, tá? E outra coisa muito boa, é claro, ter um objetivo. Não tem como você começar nada com um objetivo, não tendo um objetivo. Saber que, como eu falei no último, vai ter consequências do caminho que você traçar.
tá? E saber também o caminho que você está traçando, isso é muito importante. Então tudo isso está muito embolado no plano de ação. Tudo que você começar, você tem que ter um plano. Você não tendo um plano, você vai parar no meio do caminho, você vai gerar a desistência. E o oposto do sucesso não é o fracasso, e sim a desistência, porque o fracasso tem como você recuperar e voltar à jornada. A desistência não. A desistência você desiste, você não volta com o que você está fazendo. Então entenda que tudo precisa de um plano de ação. Tudo tem que ser bem estipulado, bem dividido, passo a passo, milímetro por milímetro, centímetro por centímetro, e assim por diante. Você tem que saber cada ponto desse caminho, cada ponto desse seu objetivo, o que você tem que fazer para conquistar esse objetivo. Se algumas pessoas já chegaram a conquistar esse objetivo, como elas fizeram, como elas fazem até hoje, como elas fazem para administrar esse objetivo que elas tanto desejavam, como elas estão hoje. Então procure essas pessoas também para te ajudar, para facilitar o teu caminho. Ter um mentor para isso é muito importante também, para ter uma clareza. Ter clareza tem muito a ver com ter um mentor, tá? O mentor vai te ajudar muito, ele vai te avisar quando tiver um buraco, ele vai te avisar qual é a hora que tu tem que desviar, a hora que tu tem que dar um pause, a hora que tu tem que continuar, a hora que tu tem que ir mais ter mais velocidade. Então tem um mentor sobre isso, e principalmente com que ele tenha o mesmo objetivo do que o seu, que ele tenha os mesmos princípios do que o seu. Porque senão também você não vai gostar dele, você só vai estar pelo conteúdo, mas automaticamente você vai acabar parando de acompanhar ele, porque vocês não estão interligados com outros, vocês não têm conexão um com o outro. Então, procure todos os pontos sobre os teus caminhos que você quer percorrer, por os teus objetivos que você quer. Isso é muito importante. 6. Checagens constantes. Como eu estava falando, você vai estar no meio do caminho, você vai estar andando no caminho, só que você vai ter que ficar reparando totalmente no seu carro. Então, ou seja, em você mesmo. Entenda que quando a gente vai fazer uma viagem, a gente faz a primeira viagem, ok. Só que aí a gente decide fazer uma segunda viagem. Só que aí a gente precisa avaliar o nosso carro, se o nosso carro está apto para fazer essa segunda viagem. Porque se ele não tiver, a gente vai ter que melhorar o condicionamento dele para ele fazer essa viagem, porque senão ele vai parar no meio da estrada, ele vai parar no meio do caminho. Então entenda que no meio desse caminho você vai ter que fazer um check-up em você mesmo, um auto-feedback em você mesmo, tá? Isso é muito importante para você fazer isso, vai melhorar o seu condicionamento e você vai voltar mais renovado para fazer essas coisas. Então entenda tudo isso, que isso é muito importante para o seu crescimento. Bom, e essas foram as dicas, espero que vocês tenham gostado muito dessas dicas. Deixa o like, se inscreva no canal, tá? Para mais conteúdos, comente aqui se você gostou. Se você também não gostou, comente aqui também. É muito importante o seu comentário, tá? E tamo junto.